Pronto, bom dia, vamos iniciar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos abordar o reagente em excesso e reagente limitante. Inicialmente eu estou disponibilizando aqui a tabela periódica. Por que a tabela periódica? Porque na tabela periódica, onde vocês irão encontrar as massas atômicas, elemento esse muito importante para vocês poderem calcular, fazer os cálculos estequiométricos. Okay? Relembrando, aqui embaixo, nessa parte inferior que eu estou mostrando, tem um peso atômico e aqui acima tem um número atômico. Bem, nós temos aqui a estequiometria passo a passo. Para entendê-la, inicialmente, o que nós vamos fazer? Escrever a equação química. Após a equação química estar escrita, vocês irão balanceá-la. Balanceá-la, vocês vão acertar a quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes, quanto do lado dos produtos, como vocês podem observar. Recapitulando, os reagentes são as substâncias que são consumidas no decorrer da reação, e os produtos são aquelas que são formadas. Aqui, nesse tópico de hoje, que é o reagente em excesso e o reagente limitante, nós iremos trabalhar especificamente com os reagentes. Os reagentes ficam antes dos produtos. Depois de balanceada, nós vamos verificar as proporções entre reagentes e produtos. Em seguida, nós iremos convertê-las para unidades de mol, massa e volume. Isso vai depender do enunciado da questão. Isso vai depender da pergunta, o que a questão está abordando, o que ela está perguntando, quais são as substâncias que eu vou trabalhar. Após isso, nós faremos uma regra de 3, para saber as quantidades ideais que eu vou precisar na minha equação química. Após isso, eu vou poder identificar quem é um reagente limitante. Professora, quem é um reagente limitante? É aquele reagente que vai acabar, certo? É aquele reagente que vai poder, assim, estacionar a reação. Ela vai funcionar só se tiver essa quantidade aqui. Se tiver menos, a reagente ela não vai funcionar, ela vai parar. E em excesso é aquela reação que está sobrando, é aquele reagente que está sobrando, desculpe, é o reagente que está sobrando. Após isso, nós vamos montar a regra de 3 e verificar o que a reação está solicitando. Inicialmente, eu coloquei aqui a lei de Proust, que é a famosa lei das proporções constantes. Vejamos aqui. Aqui eu tenho a formação de amônia. Se eu falei a formação de amônia, isso quer dizer que a amônia está do lado dos produtos. E aqui nós temos os reagentes, nitrogênio e amônia. Vejamos se essa equação química aqui ela está balanceada. 1 vezes 2, 2 átomos de nitrogênio. 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Vejamos agora do lado dos produtos. Turma, esse número que fica antes da substância é o coeficiente, entendeu? O coeficiente, ele multiplica tudo que está na frente dele. Ele vai multiplicar todos esses índices. Esses números aqui são os índices. 2 vezes 1. Professor, eu não estou vendo o número 1. O número 1 não precisa ser escrito, ele fica subtendido. 2 vezes 1, nós temos 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Como vocês podem perceber, essa equação química ela está balanceada, porque a mesma quantidade de átomos que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Então, eu não vou precisar balanceá-la. Professor, explica mais um pouquinho da questão da proporção. Ó, nós temos aqui 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Se nós tivéssemos aqui o número 2, 2 mols de nitrogênio, quanto nós teríamos aqui de hidrogênio e de amônia? Muito simples, né? Proporção 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Pronto, então aqui, como vocês podem perceber, elas estão obedecendo uma constante de proporção definida. Se nós simplificarmos todos esses coeficientes aqui por 2, nós temos 1, 3 e 2. Por quê, professora? 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 3 dá quanto?
6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Observem aqui que são os mesmos coeficientes. Então, elas estão na mesma proporção. Tenho aqui um exemplo do cotidiano. Eu tenho aqui 2 fatias de pão e um pedaço de queijo. O que eu preciso para fazer o meu sanduíche? Eu preciso de 2 fatias. O meu queijo será o quê? Será um recheio. Então, essa reação aqui, ela está com proporção definida. Ela está, vamos dizer assim, balanceada. Ela está coerente. Agora, se eu tenho menos pão, eu só tenho uma fatia de pão e um pedaço de queijo, eu não vou poder fazer, eu não vou poder dar seguimento aqui ao meu produto, que é o meu sanduíche. Ele vai ficar um sanduíche incompleto. Não é um sanduíche, não é isso? Como vocês podem perceber, o que acontece quando eu tenho um excesso, tem dizer aqui de pão, de fatias, né? Porque eu tenho 4 fatias, um pedaço de queijo. Se eu tenho um pedaço de queijo, eu vou poder aqui, vamos dizer assim, servir para vocês só um sanduíche. Ah, professora, mas irá sobrar aqui as 2 fatias de pão, então eu não vou usá-la. Está dizendo, eu vou sobrar, eu vou trabalhar só com o que eu tenho, com real, com o meu reagente limitante. Se está em excesso, no final da reação, caso precise, eu irei subtrair. Mas aqui, neste caso, como vocês podem perceber, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma sobra. Eu vou ter uma sobra aqui dessas fatias de pães. Se tem 4, irá sobrar 2 fatias de pães, como vocês estão percebendo aqui. E o que é que vai faltar aqui? O queijo. O que vai faltar? O queijo. Então, o meu queijo, ele é o reagente limitante. Ele é o limitante. E os pães, eles estão em excesso. Ok? Temos aqui um exemplo assim bem prático, bem simples. Tenho em mãos a calculadora. Não se preocupe de copiar nada agora. Depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão refazer essas questões. Eu tenho aqui o zinco e o enxofre. Ah, professora, mas eu não sei todos esses símbolos, eu não entendo. Pois consulta a tabela periódica. Para isso, eu socializei a tabela periódica. Nós temos aqui o zinco e o enxofre. Olha aqui onde está o zinco e eu tenho o enxofre. Formou sulfato de zinco. E agora, professora, vamos balancear. Desse lado eu tenho um átomo de zinco, do lado dos produtos também um. Desse lado eu tenho um átomo de enxofre, do lado dos produtos também. Então, ela está balanceada. Nessa reação, imagine que vocês estão no laboratório. Vocês têm 30 gramas de zinco na bancada e tem 36 gramas de enxofre, ok? Professora, e aí? Eu estou observando as massas. É necessário eu buscar a massa atômica? Sim, turma, é necessário. Vocês irão consultá-la lá na tabela periódica. Voltamos para lá. Aí nós temos o enxofre. Olha aqui o enxofre, o que eu quero é isso aqui, ó. Temos o enxofre. E onde está o zinco? Vamos aqui buscar o zinco. O zinco, como vocês sabem, ele é um metal. Pronto, está bem aqui, ó. 65,38 e o enxofre 32,06. Voltemos para a questão. Ah, então 1 mol de zinco tem 65. Lá tinha 38, aqui 39, não tem importância. Agora, 30 gramas. Eu quero saber agora, eu tenho que encontrar a quantidade de mols. Para eu encontrar a quantidade de mols, o que eu preciso? O número de mols é igual a massa sobre o peso molecular. Mas, obrigatoriamente, não preciso me prender, colocar essa fórmula. Posso fazer uma regra de 3. 1 mol de zinco está para 65,39. 30 gramas tem quantos mols? Nesse tipo, para eu identificar o reagente em excesso limitante, é interessante que eu saiba o número de mols. Fiz aqui a minha divisão, 30 dividido por 65,39, eu obtive 0,46 mol. Professora, a partir daí, eu vou saber quem é o reagente em excesso limitante? Isso mesmo. E nós temos aqui o enxofre também. Observe que nós estamos trabalhando com os 2 reagentes.
o zinco e o enxofre. Um mol de enxofre tem quanto lá? Ó, 32 gramas. 36 gramas, que foi a quantidade que ele estava trabalhando no laboratório, tem para X. 36 dividido para 32, eu vou obter 1,12 mols de enxofre, como vocês podem observar aqui. E agora, professora, eu tenho uma quantidade aqui menor e tenho uma quantidade maior. Turma, quem é que vai limitar? Observando aqui o zinco. O zinco tem 0,46 mol. Então, se eu tenho a proporção de 1 para 1, de onde é que vem esse 1 para 1? Observe aqui que eu estou falando dos coeficientes, o zinco e o enxofre. Se ele tem 0,46, o enxofre também tem que ter 0,46, porque eu tenho que ter a mesma proporção. Como vocês podem observar, aqui eu tenho um excesso. Ah, professor, então, caso eu queira saber quanto é que tem de excesso aqui, eu já posso saber. Vale ressaltar que nós só vamos trabalhar aqui com o que está limitando, ok? Vou subtrair, ó, 1,12 menos 0,46. Estou fazendo esse cálculo aqui só para saber quanto de excesso eles têm. Quanto de excesso? 0,66. Olha, ele está em excesso 0,66. Até aqui vocês descobriram quem é o reagente em excesso e quem é o limitante. Vou adicionar aqui, ó, zinco, limitante, enxofre em excesso. Vamos verificar agora o que esse enunciado está nos pedindo. Pela proporção da reação, eu tenho 1 mol de zinco reagiu com 1 mol de enxofre. Isso aí você já sabe. Vocês já viram no slide anterior. Então, 0,46 mol de zinco reage com quantos mol de enxofre? Vocês estão lembrados que já foi feita? Por quê? Eu fiz aquela questão da reação estequiométrica, né? Se 0,46 mol de zinco, então eu vou precisar aqui 0,46. Nós temos aqui uma proporção de 1 para 1. Professora, se nós dividirmos aqui 0,46 dividido por 0,46, o resultado aqui, turma, será 1. Olha aqui, eles estão na mesma proporção. Entendido? Então, eu preciso aqui, eu tenho 1 mol de zinco, ele precisa de 1 mol de enxofre para poder reagir. Então, fica 0,46 para 0,46. Mas eu tenho lá no enxofre 1,12. Naquele slide anterior, eu já calculei quanto era que ia sobrar. 0,66. Vocês concluíram, então, que o enxofre está em excesso e o zinco é o limitante. Combinado? Tranquilo. Se você pegou, entendeu isso aqui, as outras questões será tranquila de resolução. Agora, ele quer saber aqui, ó, quantos gramas de sulfato de zinco é formado a partir da equação acima. Então, eu vou receber o quê? O que é que eu vou utilizar? Eu vou verificar, eu vou utilizar quem está em excesso? Não. Eu vou utilizar só quem está limitando a reação. E quem é que está limitando a reação? É o zinco. Então, eu vou trabalhar o quê? A reação era o seguinte, gente, ó, zinco reagindo com enxofre, produzindo. Pronto. Ele quer saber o quê? Quantos gramas serão formados dessa substância aqui, que é o sulfeto de zinco. Então, eu vou trabalhar com... Opa, apagando aqui. Eu vou trabalhar com enxofre? Não. Vou trabalhar com isso aqui, que é o limitante. Pronto. E eu vou utilizar quais substâncias agora, professora? As massas moleculares. 65,39. Aqui é a massa atômica do zinco. Aqui é a massa molecular, porque eu somei o zinco mais o enxofre. Se eu falo em massa molecular, eu estou somando aqui os resultados desses elementos químicos que eu vou encontrar lá na tabela periódica. 97,39 gramas. Vocês estão lembrados que no início ele pegou 30 gramas, olha aqui, 30 gramas de zinco e 36 de enxofre. Eu vou usar o quê?
O zinco, que é 30 gramas, que é o meu reagente limitante, está para X. E agora, professora, nós temos aqui uma regra de 3. 65,39 vezes X, 30 vezes 97,39. Vamos agora multiplicar 90 vezes 97,39 vezes 30. Eu tenho aqui esse seguinte resultado. Igual a 65,39. Como vocês podem observar, o 65 aqui está multiplicando. E agora, professor, ele vai passar dividindo. 2.000 dividido por o que eu vou obter? 44,68. Turma, vocês entenderam? Muito tranquilo. Foi isso aqui. Vamos passar para outro. O negócio é prática. Ele diz aqui, ó, próxima questão. O ácido acetil salicílico, a famosa AS. Professora, onde está a AS aqui nessa equação química? Está bem aqui, ó. Aqui nós temos a AS. Comumente chamada de aspirina, é obtida como? Ela é produzida a partir de quem? Ah, professora, eu estou vendo aqui, ó. Ácido acético é obtido quando ácido acético, se ele é obtido é o resultado. Ácido acético a partir da reação do ácido salicílico, olha onde é que está o ácido salicílico, com anhídrido. E agora, qual será o valor da massa do reagente limitante? Eu quero reagente limitante, então nós vamos ter que descobrir. Sabendo que uma determinada reação foi utilizada 12,5 gramas, eu vou colocar aqui o 12,5 gramas do ácido salicílico, que é o ácido salicílico, é esse aqui, ó, e 15,80 gramas do anhídrido acético, 15,80 gramas. O que eu vou fazer agora? Inicialmente, eu vou calcular a massa molecular dos reagentes, ou seja, nós temos quem de reagente? Eu tenho ácido salicílico e o anhídrido acético. Vou colocar aqui cálculo das massas moleculares. Gente, creio eu que vocês fizeram um pouco de confusão. Aquela ali, o ZnS é sulfeto de zinco, tá bom? Sulfeto de zinco. Massas moleculares aqui, voltando agora para essa questão, eu tenho C7H6O3. E o outro, do anhídrido, eu tenho C4H6O3. Professora, inicialmente, eu não tenho que verificar se a minha reação está balanceada? Sim, exatamente. Você deve fazer essa certificação. Você deve fazer essa contagem. Vejamos bem aqui. Vamos fazer aqui com carbono. O carbono é a letra C. 7 mais 4, 11. Vamos verificar se o outro lado também tem 11 átomos. 9 mais 2, 11. O carbono, como vocês podem visualizar, está balanceado. Os hidrogênios, ó. 6 mais 6, 12. Professora, onde é que você está vendo o 6? Está aqui os índices, ó. 12. Vejamos do outro lado quanto nós temos de hidrogênio. 8 mais 4, 12. Professora, realmente está aqui o carbono e o hidrogênio tem a mesma quantidade de átomos. Vejamos agora aqui o oxigênio. 3 mais 3, 6. Produtos 4 mais 2, 6. Ela está balanceada. Então, vamos dar mão à massa. Professora, nessa questão não tem quanto vale o carbono, o hidrogênio e o oxigênio.
Com o objetivo de agilizar a questão, carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Calculemos agora, 12 vezes a quantidade de átomos. Quantos átomos eu tenho aqui? 7. Mais 1. 1 foi o valor que eu encontrei na tabela, massa. Vezes a quantidade de átomos, 6. Observe que eu estou colocando em parênteses os índices, né, que é a quantidade de átomos. À medida que eu vou passando de um para um outro elemento químico, eu vou adicionando o sinal de mais. O oxigênio é 16 vezes 3. Calculemos agora 12 vezes 7. Nós temos aqui 84, mais 1 vezes 6, 6, mais 16 vezes 3, eu tenho 48. Nessa soma, o que eu tenho agora? 84 mais 6 mais 48. 138 gramas. Pronto. Eu tenho 138 gramas. E essa outra substância aqui, que é o anídrido do acético. Mesmo procedimento. 12 vezes 4 mais 1 vezes 6. Mais o 16 vezes 3. 48, que é 16 vezes 3, mais 6, mais 48 também. Mais o que nós temos? 102 gramas. Professora, e agora? Observe que nós temos o quê? Nós temos as massas, aqui, 12,5 e 15,80, e nós temos os pesos moleculares. Se eu tenho uma massa e eu tenho o peso molecular, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o número de mols? Pode, você pode sim calcular o número de mols. Isso é tranquilo. Podemos calcular agora o número de mols. M, que é igual a, qual é a minha massa? 12,5 dividido o peso molecular dele, 138 gramas. Bom, cancela aqui. 12,5 dividido por 138, eu tenho o quê, turma? 12,5 dividido por 138. Veja bem, essa aqui, como eu comecei, vamos ter cuidado para não confundirmos. C7H6O8, quem é? É o ácido salicílico. Pronto, eu tenho aqui 0,09. É o máximo aqui, agora do anídrido, número de mols. Você tem 15,80 dividido por 102 gramas por mol. Professora, aí nessa questão, eu poderia fazer com a regra de 3? Claro que você pode sim. Eu tenho aqui, turma, 0,15. E agora, professora, dá para eu saber quem é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante? Sim, dá. Você tem a proporção de 1 para 1. Olha aqui os coeficientes, 1 para 1. Aqui, no ácido salicílico, você tem 0,09 mols. E que 0,15. Eu posso saber de cara quem é o reagente em excesso e quem é o limitante. Quem é o reagente que está limitando aqui a reação? É o ácido salicílico. Quem é o excesso? É o anidrido acético. Mas ele quer saber qual o valor da massa do reagente limitante. Qual o valor da massa do reagente limitante? Pronto, vocês sabem aqui que o meu reagente limitante é essa substância aqui, Isso aqui está limitando, limitante. Isso, eu tenho um reagente limitante. E aqui eu tenho o reagente em excesso.
irritante em excesso. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês têm já todos esses valores aí. Vocês calcularam o número de mols. Você tem o número de mols Vocês têm o número de mols dessas substâncias. Professora, e agora? Vocês já identificaram. Agora você vai responder a pergunta que ele está questionando. E aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho para fazer o que neste momento.